Sejam todos bem-vindos ao programa Emergência e Realidade. Hoje vamos falar sobre simulação realística. Estamos aqui em Fortaleza, no Centro de Simulação Juliana Freitas. Vem comigo! Toda essa estrutura aqui da JF. Onde eu tenho aqui um simulador de média fidelidade. Olha na tela, PA. Atenção, meninas, início de cenário. Essa é a minha bolsa do poder. Essa é só minha, ninguém mexe. Eu gosto dela, mais que meu marido. Pessoal, estamos aqui na JF Serviços em Saúde. Estamos aqui com a doutora Juliana Freitas. Antes de qualquer coisa, agradecer por receber o programa Emergência e Realidade. Nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio aqui no Centro de Simulação JF. Juliana, eu queria que você dissesse para o pessoal o que é a JF. Pronto, a JF Serviços em Saúde é uma empresa destinada à área da educação, que tem como ênfase a simulação, uma metodologia ativa que hoje vem ganhando fortemente o espaço aqui no Brasil, onde todos os nossos cursos eles trabalham com estações práticas simuladas, com metodologias onde a gente coloca o aluno para realmente praticar, treinar para diminuir as chances de erro. A empresa ela foi fundada em 2018, então eu fazia muito cursos livres e eu não tinha um espaço, um espaço onde eu pudesse ministrar esses cursos. Então em 2018 a gente conseguiu colocar a empresa para atuar aqui no mercado, trabalhando toda a parte de cursos livres e aí pensamos na possibilidade de ter uma pós-graduação com ênfase em simulação na área da emergência. Então em 2019 a gente passou o ano se preparando, em 2020 conseguimos ter esse espaço e aí eu fui transformando e construímos o centro de simulação. Só que hoje a empresa não é mais JF Serviços Educacionais. Pelo leque de opções e pelos serviços que a empresa tem hoje, ela se transformou em JF Serviços em Saúde. Hoje nós contamos com consultório, locação de equipamentos, montagem de cenários simulados para grandes eventos científicos. A gente também tem toda a parte, além da educação, de vendas de produtos, kits de emergências, kits de primeiros socorros. Então, por a empresa ter ampliado bastante o leque de atuação, hoje a empresa ela é JF Serviços em Saúde, mas sempre com ênfase na educação e utilizando a metodologia da simulação clínica no contexto de ensino-aprendizagem. Juliana, e o que a gente vai ver hoje aqui? O que está acontecendo hoje? Hoje nós temos o curso de alta performance em atendimento pré-hospitalar. É um curso todo prático, estações práticas simuladas com simulação. Temos aqui a doutora Yusilene, que ela trabalha toda essa parte de maquiagem, moulagem, que a gente chama para dar mais realismo aos cenários, ao ambiente. Então, contamos com toda essa estrutura e teremos também as aulas de pós-graduação com a temática emergências traumáticas. Então, vai ter muita simulação, os alunos vão realmente praticar bastante em ambulância, em cenários de atendimento pré-hospitalar, cenários intra-hospitalar de sala vermelha, com ênfase no trauma. Então, vai ter sangue, vai ter hemorragia, vai ter fratura exposta, aquilo que todo emergencista gosta de atender e salvar. Então, no Emergência e Realidade de hoje, a gente vai conhecer o mundo da simulação. Juliana, explica pra gente aqui, o pessoal que está assistindo o Emergência e Realidade, que cenário é esse? O que é que exatamente vai acontecer aqui? Pronto, estamos aqui na nossa sala vermelha, numa UTI simulada. Ela funciona tanto para cenários de UTI como sala vermelha, onde eu tenho aqui um simulador de média fidelidade, tenho toda a parte de monitorização, onde lá na nossa sala de controle eu consigo colocar todos os parâmetros, sinais que o paciente precisa, sinais vitais, para que os profissionais, na hora do atendimento, eles possam ter toda essa parte de avaliação clínica para tomar suas decisões. Então, eu tenho aqui um carrinho de parada, eu tenho aqui o nosso cardioversor, eu tenho um monitor multiparâmetros, aqui eu tenho toda a parte de monitorização, ventilação mecânica, a parte de oxigenação que o paciente precisa, oxigênio, e ele é todo montado para o atendimento. Então, os profissionais chegam, nós vamos ter um cenário, que a gente chama de cenário simulado, onde nesse momento aqui eu preciso passar para eles no briefing o ambiente que eles vão atender, se é, por exemplo, uma UPA, se é uma UTI, aonde é que vai ser esse atendimento de emergência, para que eles possam se preparar com os recursos necessários para esse atendimento. Certo, então, para que fique bem claro, porque assim, o nosso público tem o pessoal que é da saúde e tem aqueles que não são. Pronto. Aqui a gente tem um boneco simulador de média fidelidade. Pronto. Mas esses equipamentos aqui, isso aqui, o que é real e o que é simulado? Pronto. Aqui nós temos a tecnologia dura, Nós temos um monitor multiparâmetros, que ele realmente funciona, só que como aqui ele registra sinais de pacientes reais,
na hora esse paciente ele não é real. Então eu preciso contar com o apoio desse simulador, é um simulador virtual, mais uma tecnologia de ensino, onde eu consigo colocar os parâmetros e sinais clínicos desse meu paciente que vai ser a simulação. Então esse aqui é real, esse aqui é o que vai ser utilizado durante a simulação. Esse também é um equipamento real, é um cardioversor DEA, então ele faz toda essa função de cardioversão ou desfibrilação, e no caso, se o paciente precisar ser desfibrilado, para ficar mais real no cenário, a gente faz um brief, orienta a utilização desse equipamento, para que na hora ele faça essa simulação. E aí ele tenha todo o realismo deste equipamento. Então, aqui nós temos também o carrinho de parada, onde eu tenho todos os medicamentos, a parte de via aérea, oxigenoterapia, baixo fluxo, alto fluxo, a parte também de fixação, material para intubação, lâminas, laringo. Tenho aqui a parte da circulação, se precisar pegar um acesso venoso, um catéter venoso periférico, certo? Lembrando que esse simulador, esse simulador aqui eu consigo fazer punção, então ele consegue me dar um retorno desse sangue, por isso que ele é média fidelidade, certo? E tenho todos os recursos necessários. A parte também de soro, reposição volêmica, né, dispositivo, bolsa, válvula, máscara. Caso esse paciente precise ali de uma oxigenação, de um FO2 maior, eu também tenho. Então eu tenho todos os recursos necessários para esse atendimento. Muito bem, então só para ficar aqui bem claro, nós temos um boneco simulador, mas todos esses equipamentos aqui, pessoal, são equipamentos reais. Aqui no simulador virtual, ela consegue modificar todos os parâmetros dependendo do tipo de atendimento, né? Assim, exatamente, E o que a gente percebe, que a gente consegue perceber aqui, que é muito parecido com a sala vermelha de uma UPA, por exemplo. Ele funciona para cenários de UPA ou até mesmo se for UTI, a gente tem o ventilador mecânico, a gente tem como ofertar também oxigênio. Se precisar colocar o paciente em ventilação mecânica, nós temos um próprio, aqui não é nem simulador, é um próprio equipamento mesmo, uma tecnologia dura que faz toda a parte de ventilação mecânica. É um ventilador mecânico real. Real. Outra coisa, qual é a importância, deixar claro aqui, principalmente para o pessoal que não é da área da saúde e também para os profissionais de saúde, qual é a importância da simulação realística? O que isso vai contribuir para o profissional na hora que ele vai fazer o atendimento real? Pronto, então esse cenário, como vocês viram, é um cenário que ele é bem próximo da realidade e vai ser um momento onde eles vão treinar o desenvolvimento dessas habilidades, tanto as habilidades cognitivas que eles já aprenderam em um momento prévio, através de aulas teóricas, as psicomotoras como procedimentos, manejo de via aérea, parada cardiorrespiratória, todas essas habilidades que são necessárias no atendimento de emergência, até eles terem uma tomada de decisão, que aí a simulação ela contempla todas essas habilidades. Então eles vêm para dentro dessa sala e aqui é simulado um cenário baseado em um cenário real, onde eles vão desenvolver essas habilidades para que eles possam fazer um atendimento em um ambiente controlado, simulando, e a gente lá na sala de controle, o facilitador, ele possa perceber o que esses alunos, esses educandos podem melhorar. Quando eu termino a simulação, a gente vai para uma sala onde os outros alunos que fazem parte dos cursos da pós, eles estão assistindo e a gente faz um momento ali coletivo com as principais tomadas de decisões que deveriam ser melhoradas, bem como coloca para eles a importância da simulação no processo de ensino do desenvolvimento de alta performance. Já tô blogueirinha, tu viu? Vem conosco agora, eu vou estar mostrando para vocês onde os nossos alunos estão. Eu vou fazer agora as principais orientações. Licença, professor, aqui estão os nossos alunos da pós-graduação, onde eles vão realizar esse atendimento. Nós vamos escolher 3 alunos para fazer o atendimento. E aí os demais ficam assistindo, essa é a sala onde vai acontecer o debriefing após a simulação clínica. E eles vão pontuar todos, né, com checklist na mão, no celular, bem atentos ao atendimento para que a gente possa pontuar esses principais erros e após o atendimento a gente faça o debriefing com todos os participantes. E nesse momento é o que eu costumo dizer, a cereja da simulação, o momento que nós pontuamos de uma maneira ética, com bastante parcimônia, porque eu também não posso achar que eu vou julgar o erro do amigo. Na verdade, a simulação é para que eles realmente consigam ter mais confiança durante esse atendimento e possam estar utilizando a simulação como ensino para que numa prática futura real eles consigam atender, minimizando erros e garantindo a segurança do paciente.
Então, eles ficam todos aqui. A simulação vai acontecer lá na sala de simulação. E aí, nós vamos ter aqui a captação de imagem e som para essa sala. Todos ficam assistindo. Estamos eu e o professor Jean, que é facilitador, e depois a gente vem para conduzir o debriefing. E eu já pergunto, 3 alunos para a simulação? Podem esperar lá na UTI fora, tá certo? Tá. Vocês 3, Nath, Paty e Tessia. Esperem fora, tá? Pessoal, enquanto tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá tendo aula de pré-hospitalar, tendo aula da pós-graduação, a Juliana tá fazendo o debriefing de um atendimento lá. A gente vai conhecer agora o cérebro de toda essa estrutura aqui da JF, tá? A gente vai agora para o centro de controle. Eu queria que vocês acompanhassem a gente. A gente tem aqui uma sala de controle. Aqui tá acontecendo aqui tudo ao mesmo tempo, tá certo? Nós temos aqui o Leandro. Bom, Leandro? Leandro, explique pra gente aqui, para os nossos telespectadores, o que é que está aqui na nossa frente. Qual é o seu papel dentro aqui da JF? Show de bola. O que acontece aqui é que nós conseguimos replicar o que é feito na simulação realística em certo ponto para as salas onde estamos educandos que não conseguem ficar presencialmente no mesmo ambiente. Então a gente replica isso através de metodologias com tecnologias e aplica para esses educandos nas salas, e logo após tudo isso é que acontece o debriefing com os professores, lembrando que para isso acontecer a gente sempre tem que ter um profissional que entenda do assunto sempre com a gente, para ele passar todos os comandos. E isso é o que nós chamamos de operação de cenário. Então aqui eu tenho alguns monitores. Sim. Aqui são as salas, né? Algumas das câmeras que estão lá. Exato, onde nós pegamos câmeras, tratamos essas câmeras através de um sistema e replicamos para os educantes que estão em outro lugar. Então, esses parâmetros desse monitor aqui, você coloca os parâmetros aqui. Exato. E aparece para eles lá. E é isso que eu estava informando, que a gente sempre precisa de um profissional que é adequado e que vai passar a situação, que aí ele fica monitorando essa parte para que aconteça tudo lá. Entendi. Então aqui é basicamente o cérebro do negócio. É onde tudo acontece. Você tem aqui alguns computadores, uma mesa de som para sair o som lá na sala. Computadores potentes, uma mesa de som potente, isso tudo adequa e faz com que a simulação ela fique bem melhor. Entendi. E assim, ao mesmo tempo que você está operando aqui, passando a situação para o pessoal que está lá na UTI, por exemplo. Tá. E os alunos estão assistindo em outra sala em tempo real. Perfeito, tudo isso é em tempo Tudo real. é você que faz aqui, você Isso. que controla. Tudo em tempo real. Tem um telão na sala lá. Tem um telão na sala, a gente replica lá, geralmente somos eu e o Vitor Thierry, então a gente consegue operar juntos e aí a gente replica para esses alunos nas outras salas. Então, se tem 3 salas, a gente consegue replicar o que está acontecendo em outro canto nessas 3 salas. Entendi. Então, pessoal, aqui a gente percebe a complexidade de toda a estrutura aqui da JF. Não é só o conhecimento do profissional de saúde, mas o conhecimento desse profissional aqui da parte de tecnologia da informação, e tem que andar junto as informações, tanto a de saúde, com a da informação, com a parte ali de simulação, que aí já envolve o pessoal que é ator, e já envolve a parte artística. Porra, meu irmão, vai de novo. Que já envolve a parte artística, né, em relação a contracenar e fazer os ferimentos. Enfim, a gente vê que na verdade é uma estrutura muito grande, viu? Você está de parabéns. E tem que estar tudo muito alinhado, porque se um desce um degrau, a gente não consegue progredir o restante. Todos têm que estar na mesma sintonia para que aconteça. Podem se posicionar. Eu vou passar aqui para vocês o pré-briefing, tá? Esse cenário, tá certo? E vou colocar para vocês aqui primeiro os equipamentos que vocês têm. Aqui a gente tem os EPIs. Dá para explicar o que é que está acontecendo? Tá, pronto. Eu estou fazendo agora um pré-briefing, onde os participantes, é interessante, professor Elvis, que todos os participantes eles tenham ciência de onde eles estão e do local
que vai ser esse atendimento. Se é UPA, eu tenho que caracterizar como uma UPA. Se é uma residência, é uma residência. A simulação é tudo muito real. E eu estou fazendo aqui um briefing de todos os equipamentos e recursos que eles têm disponível, porque o interesse da simulação não é fazer o aluno errar. Pelo contrário, eu tenho que dar total segurança para eles e recursos disponíveis para que durante a simulação eles tenham tudo disponível e saibam utilizar todos esses equipamentos, que eles já tiveram outras simulações prévias, eles já tiveram aula sobre manejo de via aérea, sobre emergências traumáticas. Então, tudo isso ele tem que ser feito previamente, para no dia de acontecer a simulação, eles já terem essa bagagem e ficar mais fácil. Então, eu faço um briefing de tudo que eu tenho. Como eu já expliquei, como é que vai funcionar o simulador, o que eu tenho disponível aqui para manejar uma via aérea, para oxigênio terapia, o que eu tenho disponível de monitorização, considerando que esse aqui é o simulador virtual. Então, eu tenho que explicar para o aluno que ele vai monitorizar com o verdadeiro, mas que os parâmetros vão aparecer nesse simulador. E aí eu já passei aqui pelos medicamentos, estou explicando para eles o que eles têm. Ó, tem catéter nasal, se precisar entubar esse paciente, aí eles sabem que eu preciso fazer lubrificação, se precisar passar uma máscara laríngea, eu tenho todo o lubrificante. Tudo isso é importante, certo? Pronto. E aí eu estou mostrando agora a parte de oxigênio terapia. O que a gente tem aqui disponível, vou até deixar mais fácil, viu, jovens, para vocês. Vou colocar aqui tudo facinho, os dosadores, para na hora não ficar. Obrigada, professor. Então, no caso aqui, eles já aprenderam sobre tudo isso aqui e Já. agora estão só fazendo um briefzinho rápido para fazer o atendimento. Durante a pós nós temos vários, já tem. Durante a pós eles têm vários módulos. Então, essa turma hoje é a turma 4. Eles já tiveram o módulo de manejo de via aérea, já tiveram o módulo de emergências traumáticas 1, com toda a parte de avaliação primária, secundária, tiveram novas evidências no trauma, tiveram emergências clínicas 1, 2, tiveram farmacologia. Me ajudem, meninas, todos os módulos, né? Então, emergências psiquiátricas, obstétricas, neonatais, pediátricas, então eles já viram tudo. Mas toda a aula nossa da pós, professor Elvis, eles primeiro têm um conhecimento prévio. Na parte da manhã, no sábado, eles têm estações práticas simuladas que eles desenvolvem essas habilidades psicomotoras. E ao final, na tarde, é que eles fazem a simulação. A simulação ela só pode acontecer desde que esse aluno tenha esse conhecimento prévio. Excelente. Então, isso é um carro-chefe, é um dos princípios fundamentais da simulação. Eu só posso colocar o aluno no cenário desde que eu já tenha desenvolvido com eles habilidades cognitivas, que são a parte mais teórica do conhecimento prévio, e também habilidades psicomotoras, como instalar um oxigênio, como mexer no ventilador, como monitorizar um paciente, como passar uma máscara laríngea, ofertar um oxigênio, fazer um catéter venoso periférico. Então, tudo isso aí ele já tem esses conhecimentos prévios. Teoricamente, aqui é a hora do vamos ver, né? Vamos ver. Então, não vamos atrapalhar, a gente vai seguir o barco. Pronto. A gente acabou de fazer um briefing lá na sala, aquele jeito para captar as imagens. E aí a gente vai atender agora na sala de controle a simulação da UTI. E depois o debriefing na sala 3. Tá bom? Então, Aí tá tendo uma aula aqui, vai já chegar a ambulância para fazer atendimento. E tá tendo aula em várias salas. Vou pegar alguns... Vai. A Se última ambi... tá demais, né, aí, ó. Só Tô muito chique hoje. tá demais, você viu? Chorei também, viu? Ave Maria. Atenção, meninas. Início de cenário. Início de cenário. Senhora. Senhora. Muita falta de ar. Não responde. Oi, eu tô com muita falta de ar. Falta de ar. Muita dor, muita dor com monitorizar ela. Vamos monitorizar ela. Vamos expor o senhora. Vamos. Vamos ver nada mesmo. Como é que tá a escuta pulmonar dela? A ausculta pulmonar diminuída em hemitórax direito. Né? Ápice base, presença de diminuição de murmúrios vesiculares. A ferida não, né? Ferida sangrante, ferida sangrante. Só pra Soprante. curar a válvula. Máscara Máscara considerada, pode colocar no simulador, tá?
Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, gente? Onde é que eu tô? Olha, pessoal, eu vou matar tudinho. Eu vou falar com meus passos. Eu vou falar com meus passos. Eu vou falar onde é que eu não tô sabendo onde é que eu tô. O que foi que aconteceu comigo? O que foi que aconteceu comigo? Eu só lembro que eu caí. Eu não sei. Me pegaram por trás, na covardia. Foi. Pessoal, enquanto a Juliana tá lá no centro de controle, a gente já vai ver aqui como é que tá a atividade do pessoal que tá fazendo o atendimento. A sala aqui da UTI, a gente vai acompanhar aqui de perto. Aumenta, como você fala, 10 litros. Agora tá em 15 litros. Tá doendo muito aqui, tá doendo muito. Quando eu tô aqui, ó, quando eu tô respirando, tô pegando meu fôlego aqui, tá doendo bastante, tá doendo Tá bastante. doendo no peito, é? É, aqui quando eu tô respirando. PA dela, como é que tá? Pronto, PA vou colocar na tela, tá? Acesso tá feito. Vamos rodar um ringue lactato. 120 por 90. Olha na tela, PA. Olha na tela, tô colocando a pressão, tá? Só um instantinho, só um instantinho. Considerado acesso no ringue? Considerado acesso, ok. Ringue lactato, pressão da paciente é 90 por 60. Pressão 90 por 60. O paciente está bastante, está apresentando aí um quadro de desorientação. Frequência respiratória? A frequência respiratória dela está em torno de 35. 35. Vamos fazer uma punção. Abocate. Em torno de 35. Ai, eu sei como é. Porque já tá soprando. Será que seria considerado qual o abdômen? O abdômen como é que tá também? Abdômen inocente, tudo normal. A pele? Pele fria, pegajosa, Outro acesso. com cianose em extremidades. Cianose em extremidades. Mas não pode passar que eu vou ajudar. O paciente está bastante agitada, gritando. A gente tem disponibilidade de outro profissional, médico. Pronto, outro profissional. Ele está fazendo atendimento aqui na outra sala, está ocupado no momento, tá certo? Vocês que precisam de mais algum recurso? Como tá a paciente agora? Paciente bastante desorientada. Frequência cardíaca dela aumentou ainda mais um pouco. Paciente. Considera fazer uma função de alívio por enquanto que o médico chega? Pronto, vocês são enfermeiros, tá certo? Não foi considerado. Não foi considerado. Juliana, considera outro acesso? Ah, achei. Pode fazer. Você quer Só fazer? não tem onde pendurar agora. Tem outro suporte de soro aí na sala, Ah, tá já tá. certo? Deixa eu passar. Previsão que o médico chega em torno de 5 minutos. 5 minutos, depois vamos fazer a função de alívio. Vamos pegar uma abacate. Tem aquela agulha de punção, ou Juliana? Tem não, só tem aí o catéter número 14. Vocês querem 14. Vamos tentar fazer a função, certo? Por enquanto que o médico chega. Senhora? paciente ainda bastante agitada. Considera segundo acesso. Segundo acesso considerado. Não tem mais abocado. Ali no cantinho ali tem outro. Não. Tem mais? Pode ser uma agulha. Fim de cenário. Pessoal, a Juliana acabou de encerrar o simulado e agora a gente vai bater um papo aqui com os alunos que fizeram o atendimento. Qual a opinião de vocês em relação à importância desse tipo de simulação? Quem se atreve aí a falar? É uma simulação
pós-graduação rica. Só como é seu nome, querida? Nathalie. Nathalie. Isso, eu sou enfermeira. Certo. É uma formação rica pra gente, porque é uma vivência dentro de uma pós-graduação bem diferenciada, onde não se usa somente teoria. Realmente a gente percebe que a fixação dos conteúdos e até mesmo da forma da gente agir com os pacientes fica mais fixado com a prática, com essas simulações que ocorrem aqui. Muito bem. Até na aula, né, que a gente teve neonatal e pediatria junto, né, que eu pude participar, o que é relevante e diferenciado da pós-graduação da JF. Um dia antes da pós, eu estava na pós, no outro dia do meu plantão me deparo com a criança que chegou na porta de entrada da emergência parada. Né, justamente tudo aquilo que eu tinha visto no dia anterior da pós. Então, veio toda aquela adrenalina, veio tudo aquilo que eu passei, né, no atendimento depois da aula, que eu participei da prática. Então, assim, essa é a diferença que a gente tem na pós-graduação, porque além da teoria, a gente tem muito prática também. Então, coincidiu de você fazer uma prática aqui num dia Isso, e no dia seguinte você já deu de cara com a ocorrência real. Você se achou mais confiável depois que fez essa simulação para poder fazer o atendimento Sim, real? eu me achei mais capacitada para poder prestar Ficou aquele mais atendimento. confiante. Exatamente. Eu até falei, né, no dia, até postei no Instagram, porque, tipo assim, eu entrei no setor que não era o meu setor é classificação. Entrei na reanimação, quando eu me deparei, eu estava reanimando o paciente, ajudando justamente a colega, entendeu? Realmente, eu até mandei um áudio para a gente, eu fiquei emocionada nesse dia, porque realmente é uma coisa totalmente diferente. Hoje a gente está terminando a pós-graduação, né? Hoje é o nosso último encontro, né, da turma 4. E assim, hoje, no começo, a gente realmente tem aquele medo, aquele nervosismo de se pôr na frente. E se torna tudo totalmente diferente. Hoje você tem aquela autoestima de tipo assim, de bater de frente, às vezes, muitas vezes, com um profissional que diz assim, vai lá, tira o oxigênio do paciente, que você vê que aquele paciente está necessitando daquela terapia, entendeu? Entendi. Juliana, e para você, qual é o sentimento que você tem em ver que uma aluna sua aplicou exatamente o que você ensinou aqui e conseguiu salvar a vida de alguém? Qual é o seu sentimento? Porque assim, você tem toda uma história, né? A sua história é uma das histórias mais bonitas que eu já conheci. E ver essa estrutura, você está de fato construindo um império, mas não um império que eu posso dizer financeiro, mas de conteúdo, de ajuda a esses profissionais, porque aqui é o primeiro centro de simulação que a gente tem no nosso estado e eu praticamente desconheço algum que chegue ao nível. Eu queria saber o que é que você, como professora, como mãe, como mulher, vê uma aluna sua dar esse depoimento aí. Respira, né? Na verdade, eu acho que eu sinto missão dada, missão cumprida, né? Porque para chegar onde a gente chegou, a gente sabe que é muito difícil. E preparar esses profissionais para atender, eu sempre coloquei como meta na minha vida a responsabilidade social. Então, assim, ser professor vai muito mais do que só passar conhecimento, na minha visão. Então, assim, quando eu vejo essas meninas falando esse depoimento, aí todo o cansaço que eu tô aqui, todo o estresse, né, de ter toda uma equipe por trás, não é só a Juliana, é toda uma equipe. Então aqui nós temos, você vê, uma equipe completa, desde da coordenação do centro, operador, tudo, é toda uma estrutura que é montada para que realmente o aluno ele possa vivenciar isso de uma maneira prática e ele possa estar hoje falando nesse depoimento, que a gente chama reflexão pós-prática. Na simulação ainda eu tenho mais uma quarta etapa. Depois do debrief eu tenho a reflexão na prática. Isso que ela está falando a gente chama de reflexão pós-prática. E é isso que vai impactar e vai também mostrar para os demais alunos que estão ali, ó, assistindo, escutando, a importância de estudar, de se qualificar, de fazer diferente, né? Eu digo muito para eles, eu não quero ninguém melhor do que ninguém aqui. Eu quero só que vocês estejam preparadas para o pior, estejam sendo treinados para ser diferentes e na hora de um atendimento vocês consigam levar tudo que vocês aprenderam. Porque vocês foram ensinados. Aqui eu posso dizer que tudo que um emergencista precisa na formação de competências a nível de todas as soluções do COFEM, eles saíram habilitados. Intraóssea, manejo de via aérea, dispositivos extraglóticos, catéter venoso, gasometria, ventilação, monitorização, até ultrassom eles tiveram a oportunidade de praticar, que é uma resolução de 2021. Né? Essa parte também do cardioversor, que o enfermeiro também pode desfibrilar, eles foram treinados. Então, assim, eles têm todos os recursos.
Então eu me sinto realmente feliz, agradeço aqui em nome de toda a instituição, de toda a minha equipe, a doutora Yusilene, que é uma grande, claro que toda a equipe é importante, mas eu me sinto realmente com a missão de não só fazer uma pós-graduação que passe conhecimento. Eu acho que esse não é o nosso objetivo maior, só passar, é realmente ter uma responsabilidade social de poder mostrar para a sociedade o papel, a atuação do enfermeiro no Brasil. Então eu digo que é uma experiência bastante diferenciada e que a gente vem fazendo isso com muita maestria, certo? E eles, para isso eu preciso ter muito esses alunos e a gente agradece também a participação deles aqui. Porque só é possível porque eles estão aqui. Muito bem. Certo? Parabéns. Pessoal, a Juliana aqui tem uma história bacana, minha amiga de muito tempo. Foi meu primeiro professor. Pessoal, a gente está agora participando de mais um simulado real. Sexo masculino, idade. O paciente vai estar, se ele não estiver falando, ele é inconsciente.